Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de dezembro. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, amplia o prazo para que o governo federal se manifeste sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. As informações devem ser apresentadas até o dia 5 de janeiro. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Plenário virtual do Supremo decide que contribuições de militares do Distrito Federal para a saúde devem permanecer em rubrica própria. TRF da 2ª Região derruba a decisão que afastou do cargo o presidente do IFAM. E ainda, na retrospectiva das principais decisões do Supremo em 2021, os detalhes do julgamento que discutiu o direito ao esquecimento. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o prazo para o governo detalhar vacinação em crianças entre 5 e 11 anos. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa noite, Evne. Qual o motivo para esse aumento de prazo? Oi, Cadu, boa noite. Bom, o ministro Ricardo Lewandowski atendeu a pedido da Advocacia Geral da União. A AGU disse que o governo federal precisaria de mais tempo para responder, porque depende de uma consulta pública que vai ser realizada entre quinta-feira agora e o dia 2 de janeiro. Agora, com o novo prazo, o Ministério da Saúde tem até o dia 5 de janeiro para apresentar o detalhamento da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. A imunização nessa faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na semana passada, Cadu. Obrigado, Evne, pelas informações. A gente continua acompanhando, é claro. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus em favor do desembargador afastado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, José Fonseca Martins Júnior, e revogou a prisão domiciliar. O ministro considerou que as medidas cautelares impostas ao magistrado já seriam suficientes para assegurar a garantia da instrução criminal e a ordem pública. 4 desembargadores do tribunal e 7 advogados são suspeitos de participar de um esquema de venda de sentenças. O STF lançou o 2º número da Suprema Revista de Estudos Constitucionais. A publicação é direcionada a toda a comunidade jurídica e está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. A nova edição reúne 12 artigos com vários temas, metodologias e abordagens, uma marca da revista. Entre eles, as liberdades acadêmica, de expressão e religiosa, estudos de gênero e arte. Traz também uma entrevista com o professor José Afonso da Silva, constitucionalista citado em diversas decisões e julgados da Corte. Ele fala sobre sua trajetória, sua paixão pelas artes, a Constituinte, a democracia, o sistema eleitoral e de governo e o atual contexto pandêmico. Essa edição também conta ainda com a resenha do livro The Cycle of Constitutional Time, escrito pelo professor Jack M. Balkin, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A revista Suprema é um periódico científico semestral realizado pelo Supremo Tribunal Federal, destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditos da área jurídica. O principal objetivo é difundir textos das mais diversas áreas do direito público e privado, possibilitando a circulação do conhecimento gerado em pesquisas baseadas em abordagens teóricas e empíricas, e assim abrir um espaço qualificado para o debate acadêmico. A revista não cobra taxas para submissão de trabalhos ou acesso ao conteúdo digital e é direcionada a toda a comunidade acadêmica interessada nos saberes produzidos no campo jurídico, como docentes, discentes, pesquisadores, juristas, magistrados e demais profissionais interessados na área. Para ter acesso, é só entrar no site do Supremo Tribunal Federal. O site do Supremo é o stf.jus.br. E a revista Suprema recebe artigos para compor um dossiê sobre acesso a direitos. Os interessados podem enviar material até o dia 15 de abril. Os trabalhos vão ser publicados no 4º número da revista, no 2º semestre de 2022.
Em julgamento no plenário virtual, os ministros do STF decidiram que as contribuições de militares do Distrito Federal para custeio de serviços de saúde devem permanecer em rubrica própria. Os valores continuam com o Fundo Constitucional do DF até que seja criado um fundo de saúde específico para cada corporação. Na ação, o governo do Distrito Federal alegou que a legislação determina a instituição de um fundo próprio para cada corporação. A medida é para racionalizar a gestão dos recursos financeiros destinados ao custeio dos serviços de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da capital do país. A União, no entanto, estaria realocando os valores no Fundo Constitucional sem identificação de onde o dinheiro vinha e nem para onde ele era usado. Segundo o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, o dinheiro descontado do salário dos militares para pagar serviços de saúde só pode ser destinado para custeio específico e não pode ir para os cofres públicos federais. Para o ministro, equivocadamente, a União tem se apropriado dos valores para pagar outras despesas correntes, que são compensadas com recursos de outras fontes. Com a decisão do plenário, prescrito o ressarcimento dos descontos obrigatórios anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação, a União deverá ressarcir desde dezembro de 2015 todo o dinheiro arrecadado com a contribuição para a saúde. Em seguida, os recursos devem ser colocados em rúbrica específica no Fundo Constitucional do DF. O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador Teófilo Antônio Filho, no exercício da presidência do TRF2, suspendeu a liminar que impedia a nomeação e determinava o afastamento das funções da presidente do IPHAN, Larissa Dutra. O afastamento dela foi pedido pelo Ministério Público Federal depois que o presidente Jair Bolsonaro falou durante um evento em São Paulo que ripou um setor inteiro do IPHAN responsável por embargar a obra de uma loja do empresário Luciano Hang, no Rio Grande do Sul. A Advocacia Geral da União alegou que a saída de Larissa, determinada pela 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, poderia gerar grave prejuízo legal à ordem administrativa. Ao atender o pedido da AGU, o desembargador destacou que o afastamento abrupto, a partir de uma falha isolada de um gestor público, sem qualquer prova dos vícios apontados, violaria o princípio do contraditório, gerando grave insegurança social e colocando em risco as políticas públicas do IPHAN. E veja no próximo bloco, a AGU consegue anular na justiça sentença arbitral que causaria prejuízo de bilhões de reais ao erário. A gente mostra já já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Um operador de rádio com deficiência física vai receber indenização por dispensa indevida. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O operador alegou que foi contratado na condição de pessoa com deficiência física e que foi dispensado sem justa causa 4 anos depois. Ele afirmou que a empresa não providenciou a contratação imediata de outro trabalhador reabilitado ou com deficiência física e, por isso, a demissão teria sido discriminatória. Ele então pediu a reintegração ao emprego. Em primeiro grau, o pedido foi aceito com base no artigo 93 da Lei 8.213 de 1991. O artigo diz que a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. A empresa então recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, que ao julgar o recurso decidiu pela regularidade da dispensa e reformou a decisão. O entendimento foi que a previsão legal não confere garantia individual ao empregado reabilitado ou deficiente. O operador então recorreu ao TST. Ao examinar o caso, o relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, afirmou, entre outros fundamentos,
que a legislação previdenciária, visando garantir a efetividade à cota de inclusão social, determinou que o empregado na condição de deficiente ou beneficiário reabilitado somente poderia ser dispensado mediante a contratação de outro trabalhador em situação semelhante. Segundo o ministro, se trata de norma autoaplicável, que limita o poder potestativo do empregador, de modo que, se a exigência legal não for cumprida, é devida a reintegração do emprego. Dessa forma, levando em consideração a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica, o ministro restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa a reintegrar o empregado. Além disso, ela terá de pagar R$ 5.000 de indenização por dano moral ao trabalhador. A empresa apresentou embargos de declaração que foram negados pela terceira turma. Uma sentença arbitral que poderia causar um impacto bilionário aos cofres do governo foi anulada depois que a AGU contestou a inclusão da União de forma automática na arbitragem. A AGU anulou na Justiça uma sentença de tribunal arbitral que, se fosse adiante, poderia gerar prejuízos de mais de 160 bilhões de reais aos cofres públicos. O caso envolve procedimentos arbitrais movidos por acionistas minoritários da Petrobras. Esses acionistas queriam que a União indenizasse a estatal pelas perdas de valores ocorridas durante as investigações da Operação Lava Jato, mas a AGU questionou os pedidos junto ao Tribunal Arbitral e moveu ações na Justiça contestando a inclusão da União na arbitragem de forma automática. Segundo a AGU, a União não pode ser obrigada a participar desses procedimentos apenas com base na cláusula compromissória do Estatuto Social da Petrobras. A cláusula compromissória, inserida no Estatuto Social da Petrobras, apenas abrange conflitos de natureza societária. E o conflito que estava sendo levado à arbitragem por acionistas da Petrobras dizia respeito a questões relacionadas a atos de corrupção praticados por administradores na Petrobras e que se buscava uma responsabilização da União. A Advocacia Geral explicou que no momento em que a cláusula foi inserida no Estatuto da empresa, a União não estava autorizada a participar de procedimentos arbitrais como uma regra geral. A Justiça Federal de São Paulo concordou com esses argumentos da AGU e decidiu anular a sentença arbitral. Essa regra geral foi inserida na Lei de Arbitragem somente em 2015 e essas alterações do Estatuto foram feitas em 2002 e 2013. Naquele momento, então, a União, ao anuir com o novo Estatuto da Petrobras, o estava fazendo na condição de acionista majoritária da Petrobras e para a Petrobras e não para si. E essa foi a decisão do Poder Judiciário nessa nova sentença judicial. É uma vitória bastante importante e significativa para a União, para os cofres públicos. Segundo apontado por um dos requerentes, o valor do procedimento arbitral seria de 166 bilhões de reais. É importante ressaltar que a União participa de inúmeros procedimentos arbitrais, desde que respeitado o devido processo legal, além de outras normas e princípios constitucionais e legais, o que não aconteceu no caso. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, nega pedido de liminar para suspender a investigação no Tribunal de Justiça da Paraíba contra o ex-governador Ricardo Coutinho. O ex-governador foi alvo da Operação Calvário, que investigou o suposto esquema criminoso que teria desviado dinheiro público a partir da contratação fraudulenta de organizações sociais para a gestão de serviços de saúde e educação do Estado. Após o tribunal local determinar a notificação para apresentação de defesa preliminar, a defesa de Ricardo Coutinho entrou com habeas corpus no STJ, pedindo que fosse reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para o caso, alegando que a manutenção do processo na Justiça Estadual configuraria constrangimento ilegal. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Reis Júnior explicou que o deferimento de liminar em habeas corpus só é possível quando houver ilegalidade flagrante na decisão impugnada, o que não é o caso. Segundo o relator, o pronunciamento do STJ sobre o tema levantado pela defesa deve ser precedido de informações da autoridade apontada como coatora e da manifestação do Ministério Público Federal. Em outra decisão, o STJ manteve impedida a ocupação de imóveis desapropriados para a implantação da Via 710 em Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte ajuizou a ação de desapropriação contra os proprietários de 8 residências,
para viabilizar a execução das obras de implantação da Via 710, sistema viário que conectará as regiões leste e nordeste da capital mineira. A emissão na posse dos imóveis foi autorizada em primeira instância, porém, os expropriados obtiveram efeito suspensivo da sentença na Corte Estadual. No STJ, o município argumentou que um impedimento à continuidade da obra pode ocasionar despesas ao erário. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a decisão contestada não afeta a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas, situações que justificariam a interferência do STJ. Para ele, o que fica caracterizado é o mero inconformismo da parte requerente no que diz respeito às conclusões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O presidente, então, indeferiu o pedido do município mineiro para suspender decisão que impede a emissão na posse de imóveis desapropriados no local das obras do sistema viário. E veja a seguir a primeira reportagem da retrospectiva 2021 com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. A partir de hoje, você vai rever os principais julgados do ano do Supremo Tribunal Federal na retrospectiva de 2021. A gente mostra agora que na primeira sessão plenária do ano, os ministros do STF discutiram o direito ao esquecimento. O recurso extraordinário foi proposto por familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950, no Rio de Janeiro. Eles buscam reparação pela reconstituição do caso em um programa de televisão. O caso foi debatido em audiência pública convocada pelo relator, ministro Dias Toffoli, em junho de 2017. Segundo Toffoli, o tribunal vai ter de analisar duas situações. A primeira, a liberdade de expressão e o direito à informação. A segunda, a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada. No recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, familiares da vítima alegam que o crime chegou a ser esquecido pela mídia, mas foi resgatado por um programa de televisão em 2004. Eles pedem indenização por danos morais e materiais com base no direito ao esquecimento. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, defende a importância da liberdade constitucional de expressão de imprensa e o direito à informação para a democracia brasileira. É sempre bom lembrar que o Brasil caminhou muito para alcançar o status atual de uma democracia respeitada internacionalmente, que, pelo menos no que se refere às liberdades comunicativas, tem no seu Supremo Tribunal Federal um verdadeiro guardião. Já os advogados da família argumentam que o direito ao esquecimento deve se sobrepor à liberdade de expressão, quando o caso não envolve fatos históricos e pessoas públicas. Compreendamos fatos históricos como aqueles que, de fato, são relevantes para a memória nacional. Faço um parêntese rápido e sem nenhuma ironia. Aida Cury não é Getúlio Vargas. O julgamento teve repercussão geral reconhecida. É um caso que chega com uma causa concreta, mas ao se dar repercussão geral, as senhoras e os senhores sabem, isso passa a ser algo que terá, com a decisão do Supremo, uma dimensão geral para indicar a todo o judiciário qual é essa orientação sobre o aspecto constitucional. Você sabia que o registro civil de nascimento precisa ser feito pelos pais ou responsável legal até 15 dias após o nascimento da criança? Esse documento é imprescindível na vida de todo cidadão.
Uma reportagem produzida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais mostra que sem o registro de nascimento, a pessoa fica à margem da sociedade. Esta é uma cidadã brasileira de 60 anos que não existe para o Brasil por não ter registro civil, identidade ou CPF. Meu nome mesmo é Francisca. Francisca de quê? De Oliveira. Vítima do alcoolismo, Francisca foi retirada das ruas de Santa Maria do Suaçuí pelo irmão. Tudo o que ela tem é uma certidão negativa de existência de registro. E desde que chegou a Belo Horizonte há 10 anos, eles tentam obter o registro civil. Sem isso, até a vacina contra a Covid-19 foi difícil de conseguir. Principalmente até para ela tomar essa vacina, foi uma luta, tem que chamar assistência social. O registro civil de nascimento precisa ser feito pelos pais ou responsáveis legais no prazo de 15 dias, a partir do nascimento da criança. A DNV, Declaração de Nascido Vivo, que é expedida pelo hospital, precisa ser levada ao cartório. Sem isso, a pessoa fica à margem da sociedade. Ela não vai ser nem considerada como uma cidadã para fins de controle pelo Estado. Então, realmente é uma tragédia uma pessoa atualmente, agora em 2021, ainda ficar sem registro de nascimento. Sem a certidão de nascimento, a pessoa é considerada invisível para o Estado. E com isso, não tem acesso a programas sociais como Bolsa Família ou auxílio emergencial da pandemia e nem acesso à saúde. E de acordo com o IBGE, aproximadamente 3 bilhões de brasileiros não têm documento de identificação. Segundo a última pesquisa nacional de amostra por domicílio, 7,5% da população da região norte do país não possui registro civil de nascimento. No Nordeste, são 2,5%. No Centro-Oeste, 1,23% da população não foi registrada. Na região Sudeste, 1%. E no sul do país, 0,28%. Para não se manter entre as estatísticas, o José começou uma maratona para registrar a irmã, coletando os poucos documentos dos outros 6 irmãos. De tanto que eu juntei essa papelada todinha e fui no cartório do Barreiro. E a coisa é tão, assim, que um quebra-cabeça, porque ela tem o nome do meu pai. E eu não tenho o nome do meu pai. O caso está sob responsabilidade de um cartório e não de um tribunal, porque o provimento 28 do ano de 2013 do Conselho Nacional de Justiça regulamentou o registro tardio. O texto transfere para oficiais de cartório a atribuição de apreciar pedidos de registro de nascimento feitos fora do prazo. O que determinou esse provimento? Que essas pessoas podem procurar o cartório de registro civil, qualquer cartório de registro civil. A gente precisa de pelo menos 2 testemunhas, no caso de maiores de 12 anos de idade, que não tenham a declaração de nascido vivo, tá? A declaração de nascido vivo é um documento expedido pelo Ministério da Saúde quando do nascimento. Nos casos em que a idade avançada ou um quadro de confusão mental impedem o interessado de apresentar informações sobre sua origem, o oficial do cartório pode acionar o juiz responsável. Em Belo Horizonte, o caso é enviado para a Vara de Registros Públicos, que recebe demandas da capital e principalmente de cidades do interior. Então, talvez o papel do juiz nessa comarca pode ser um papel de estimular isso, sim, às vezes organizar um mutirão em parceria com cartórios. Aí eu acho que a gente pode fazer mais. E o fazer algo mais é um interesse também do Recivil. O sindicato está em busca da integração dos dados dos cartórios de registro aos institutos de identificação do país. Eu acho que tinha que ser realmente um trabalho nacional para essa integração, para facilitar que essas pessoas invisíveis não sejam mais invisíveis. Caetano já tem planos para quando a irmã se tornar formalmente uma cidadã de direitos. Assim que a gente conseguiu tirar os documentos dela, né, a gente vai fazer a identidade, o CPF, né, e dar início aos tratamentos dela também, né, dar início aos tratamentos dela. Sem o registro, sem os documentos, não tem como. Como é que você vai aprovar? Como é que você vai, né? É como se fosse que a pessoa viesse no mundo e nem existia, né? Nem existe, né? Vivo por viver, né? Não tem sentido nenhum. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.